Olá, amigos! Estão curiosos? Eu estou. Tô bem curioso. Hoje nós vamos falar sobre cidades gigantescas, mas cidades que são grandes não necessariamente por causa da sua extensão territorial, mas sim por causa das pessoas que moram lá. Vamos trazer hoje uma lista com as 10 cidades mais povoadas do mundo. Fique de olho para ver se você já visitou alguma dessas cidades ou se pretende visitar para se acotovelar entre uma multidão. Em 10º lugar, Osaka, no Japão. Osaka reúne mais de 19 milhões de habitantes numa cidade que se estende sobre 223 quilômetros quadrados. Situada na ilha de Honshu, no Japão, é uma das grandes cidades portuárias e polo comercial do país asiático. Osaka destaca-se pela sua arquitetura moderna, uma animada vida de rua, com mercados e bancas de comida por todos os lados, e uma grande oferta de diversão noturna. A população de Osaka em 2023 era de 19.013.434 habitantes. Em 9º lugar, Mumbai, na Índia. Mumbai, ou Bombay, é a cidade com maior densidade populacional da Índia e seu centro financeiro, reunindo quase 21 milhões de pessoas nos seus 603,4 quilômetros quadrados de superfície. Entre os seus ícones encontra-se a Porta da Índia, a sua atração turística mais conhecida. E em 2023, o número de habitantes é impressionante, 21.296.516, 17, 18, 19, brincadeira. Em 8º lugar, Pequim, na China. Pequim é a enorme capital da China. Ocupa oficialmente uma superfície de 16.411 quilômetros quadrados, sobre os quais se distribuem os seus mais de 21 milhões de habitantes. A sua história é igualmente colossal, remontando a mais de 3 milênios. Essa bagagem faz com que possua tantos edifícios de arquitetura vanguardista como sítios históricos, dentre os quais se destaca o complexo da Cidade Proibida, Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing, que é atualmente um espaço monumental com dezenas de palácios e museus. A população em 2023 de Pequim é de 21.766.214 habitantes. Em 7º lugar, Cairo, no Egito. A enorme capital do Egito, que fica situada às margens do mítico rio Nilo, cobre uma superfície com nada menos do que 3.085 quilômetros quadrados. Alguns dos locais de visita obrigatória são a Praça de Tahrir, a cidade de Saladino, a Mesquita do Sultão Hassani, o Grande Bazar de Jan e El Jalili e o vasto Museu Egípcio. Um cofre de antiguidades faraônicas que passou e multiplicou os seus atrativos com a abertura do novíssimo Museu do Cairo, junto ao Planalto de Gizé. Situado na periferia, esse é o local mais visitado por reunir num pequeno espaço as icônicas pirâmides e a Grande Esfinge, datada do século 26 a.C. A população em 2023 do Cairo é de 22.183.200 habitantes. Em 6º lugar, a cidade do México, que fica no México, é claro. A capital do México é uma urbe extensa, 1.485 quilômetros quadrados e densamente povoada, mais de 22 milhões de habitantes. As suas origens remontam ao ano de 1521, quando foi fundada pelos colonizadores, a 2.240 metros de altitude. O seu coração bate no bairro de Zócalo, em redor da Plaza de la Constitución, um enorme espaço marcado pela Catedral Metropolitana, uma construção ao estilo barroco exportado pelos espanhóis, e o Palácio Nacional, que alberga os famosos murais com a história do país pintados por Diego Rivera. A população em 2023 é de 22.281.442 habitantes na Cidade do México.
Em quinto lugar, São Paulo, no Brasil. O dinâmico centro financeiro do Brasil é outra das cidades mais povoadas do planeta, com mais de 22 milhões de habitantes distribuídos por uma cidade com 1.521 km² de superfície. A importância geopolítica faz com que São Paulo reúna diversas instituições governamentais e culturais, sendo também reconhecida no país como uma meca gastronômica e arquitetônica. Em 2023, a população de São Paulo é de 22.619.736 habitantes. Em quarto lugar, Dhaka, em Bangladesh. Dhaka é a congestionada capital do Bangladesh. Acolhe mais de 22 milhões de pessoas numa área de 306 km². A cidade situa-se à margem do rio Buriganga e é o epicentro do governo, do comércio e da cultura nacional. No século XVII, era a capital mongol de Bengala, sendo que nessa época foram construídos muitos dos seus principais palácios e mesquitas. O recinto da National Parliament House, obra do arquiteto norte-americano Louis Kahn, é uma amostra representativa do rápido crescimento desta metrópole asiática. A população de Dhaka em 2023 totalizou 23.209.616 habitantes. Em terceiro lugar, Xangai, na China. Situada na costa central do grande gigante chinês, Xangai é a maior cidade do país, com 6.340 km², uma das mais povoadas do mundo, com mais de 26 milhões de pessoas, um núcleo financeiro mundial e também uma das cidades mais modernas. Fundada em 1291, na foz do rio Yangtze, os seus impressionantes arranha-céus dominam a paisagem de uma cidade que ainda conserva grande parte do espírito da China tradicional. Em 2023, a população de Xangai atingiu o número de 29.210.808 habitantes. Em segundo lugar, Nova Delhi, na Índia. A capital da Índia e sede principal das instituições governamentais do país é, na verdade, uma cidade recente, fundada no ano de 1911 pelo imperador britânico Jorge V, quando Nova Delhi recebeu o testemunho de Calcutá, embora só tenha recebido a sua designação atual em 1927. A metrópole é a mais povoada do país, apesar de ter uma superfície de apenas 42 km². A população de Nova Delhi em 2023 atingiu impressionantes 32.941.308 habitantes. Em primeiríssimo lugar, Tóquio, no Japão. A populosa capital do Japão continua a fundir o tradicional com o ultramoderno, criando o paradoxo de preservar os seus templos e mercados típicos encaixados entre altíssimos arranha-céus. Esta cidade ocupa o primeiro lugar do ranking das cidades mais povoadas do mundo, com mais de 37 milhões de residentes. Além disso, Tóquio destaca-se pela sua dimensão, abrangendo 2.194 km² de superfície. Entre outros locais de visita imprescindível, encontram-se o Palácio Imperial e o Santuário Shintoísta de Meiji, ambos rodeados por bosques, e Tsukiji, o maior mercado de peixe do mundo, bem como vários museus, incluindo o Museu Nacional de Tóquio, dedicado à arte tradicional do país, e o Museu Edo Tóquio, onde é possível assistir peças de teatro kabuki. A população de Tóquio em 2023 atingiu o patamar de 37.435.191 habitantes. Mal dá para respirar. E aí, você já foi para alguma dessas cidades? Sabia que existem cidades tão gigantescas assim e tão densamente povoadas? Pois é, agora você já sabe. Então deixa o seu like e faça sua inscrição para receber sempre os nossos vídeos com as melhores curiosidades da internet. Se você tá curioso, eu também tô curioso.